Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campos Garanhuns, tá? Continuando nosso curso de Física 3 para os estudantes do ensino médio, nós vamos hoje para a aula de potencial elétrico, tá? Então, vamos lá. Para o potencial elétrico, tá? Vamos considerar uma situação aqui antes de definir o conceito de potencial elétrico e falar da importância dele em simplificar o tratamento. É o seguinte, vamos considerar que a gente tem uma carga geradora aqui, por simplicidade, positiva, tá? E eu quero calcular o campo num ponto aqui em que eu vou colocar uma carga negativa. Então, para essa carga geradora positiva, a gente sabe que ela gera campos saindo. Como a carga que eu coloquei de prova aqui é negativa, ela vai sofrer uma força de atração, beleza? E ela vai entrar em movimento. Nesse caso, ela vai se aproximar. Se você colocar uma carga positiva, o campo continua saindo, porque só depende da carga geradora, mas agora a força elétrica vai ser saindo, e aí essa carga ela vai se afastar. Nos dois casos, a carga tanto positiva quanto negativa, elas vão adquirir um movimento. E se elas vão adquirir um movimento, significa que elas vão adquirir energia cinética. Lembra? Física 1 lá do primeiro ano. E se elas têm energia cinética, é porque elas tinham a energia armazenada. E essa energia armazenada é chamada de energia potencial. Lembra disso? Como no caso do campo gravitacional. Quando você coloca imagine aí, uma bolinha, uma determinada altura, e você solta essa bolinha, ela vai adquirir velocidade e espontaneamente ela vai cair, tá? Então, porque ela tem uma energia ali armazenada, que era a energia potencial gravitacional. Nesse caso, a energia potencial ela vem armazenada devido ao campo elétrico. Então, a nossa energia ela vai ser a energia potencial elétrica, eletrostática. Então, como eu disse, como elas vão entrar em movimento, tanto a carga positiva quanto a carga negativa, é porque elas vão adquirir uma energia cinética. E essa energia cinética, elas vêm de uma energia armazenada, e essa energia armazenada é chamada de energia potencial elétrica ou eletrostática. Só que, se você colocar uma carga maior, positiva aqui maior, dobrar a carga, essa força vai dobrar e você vai ter uma aceleração duas vezes maior, então ela vai ter uma velocidade maior e vai ter uma energia cinética maior. Então, para eliminar essa dependência com a carga e gerar uma grandeza que vai depender ponto a ponto, a gente divide a nossa energia potencial pela carga de teste, né, que você está colocando ali. E aí a gente tem o que a gente chama de energia de potencial elétrico, que é a quantidade de energia potencial por unidade de carga. Ou seja, você está normalizando pela carga e está tirando a dependência da carga. Ou seja, o potencial elétrico ele não vai depender da carga que você vai colocar ali. Ele só vai depender da carga geradora. E aí, quando você falar qual é o potencial elétrico que você tem naquele ponto, não importa qual é a carga que você vai colocar ali, você já vai saber o que vai acontecer. Por quê? Qual é a unidade de potencial elétrico? Tá? Então, EP é a nossa energia potencial elétrica, a nossa carga elétrica, e V é o nosso potencial elétrico. E qual é a nossa unidade no SI? Seria a unidade de potencial elétrico dividido por unidade de carga. Potencial, energia potencial é Joule e carga é em Coulomb. Joule por Coulomb é definido como volt. E o que significa agora o potencial elétrico? Como eu tirei a dependência da carga, quando eu falar que naquela região, por exemplo, eu tenho um potencial de 3 volts, o que significa? Significa que para cada 1 Coulomb que você coloca ali, a carga vai receber uma energia de 3 joules. Se você colocar uma carga de 2 Coulomb, nesse ponto que tem um potencial elétrico de 3 volts, a carga vai adquirir uma energia de 6 joules. Então, você eliminou com essa divisão, normalizando pela carga, você eliminou a dependência e gerou uma grandeza que ela só vai depender do ponto, né? Que você pode estar mais afastado. Quanto mais afastado eu tiver, menos energia eu vou ter armazenada, porque eu vou estar mais longe, a força vai ser menor, menos aceleração vai ter, menos velocidade e assim sucessivamente. Quanto mais próximo eu tiver, maior vai ser o meu potencial, né, de acordo com a minha carga geradora sendo positiva. Beleza?
Tranquilo? E aí o que é uma coisa importante é que como o campo elétrico ele é um campo conservativo, você pode definir, né, uma grandeza escalar, e essa grandeza escalar simplifica o tratamento, porque o campo elétrico ele era um vetor, e o potencial elétrico é uma grandeza escalar. E você tratar com uma grandeza escalar podendo ser positiva, negativa ou zero, é mais fácil do que você somar, por exemplo, vetores, né, porque você tem que levar em conta nos vetores a direção, o sentido. Tá? E uma observação importante é que tanto o potencial elétrico quanto o campo elétrico, eles independem da carga de prova. Tá? Se você colocar ou não a carga de prova, o potencial elétrico e o campo elétrico não vão deixar de existir. Apenas você só vai conseguir visualizar, né, digamos assim, quando você coloca a carga de prova, porque com a carga de prova vai surgir uma força e com a força vai surgir a velocidade, a aceleração e você vai ter a energia cinética e aí você vai visualizar. Mas a existência só depende da carga de prova, tá? Vamos provar aqui rapidinho como é que a gente calcularia essa energia potencial. Então vamos considerar que a nossa energia potencial de duas cargas pontuais, a carga geradora, tá? Então, tá aqui a nossa carga geradora e uma carga de prova separados por uma distância d, beleza? Tem que lembrar um pouquinho aqui nesse momento de física 1. E a gente tem que lembrar de física 1 como é que calcula o trabalho de uma força constante. O trabalho de uma força constante é o F d cosseno de θ, né? Onde o θ é o ângulo entre o deslocamento e a força. Então, por simplicidade aqui, vamos considerar que a força elétrica que a carga de prova vai sofrer é constante, tá bom? E por ela ser constante, o módulo da energia potencial, né, o módulo da variação da energia potencial vai ser igual ao módulo do trabalho, tá? Só para simplicidade a gente conseguir demonstrar. Então, considerando que a força elétrica média é constante e que o módulo da energia potencial vai ser equivalente ao módulo do trabalho da força elétrica, tá? E o trabalho da força elétrica é o FD cosseno. E nesse caso, eu vou considerar que a minha força está no mesmo sentido do deslocamento, para que o cosseno de θ seja zero e o cosseno de que o θ seja zero e o cosseno de zero seja 1. E aí só vai sobrar a força elétrica vezes o deslocamento. Então, a energia potencial, né, um módulo, vai ser a força elétrica vezes o deslocamento. Só que quem é a força elétrica? Das aulas anteriores, a gente viu que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Como eu só quero o módulo, é a carga, o módulo da carga vezes o módulo do campo. E como é que é o campo, o módulo do campo elétrico? O módulo do campo elétrico não é o campo elétrico gerado por essa carga geradora. E como é que é o campo elétrico de uma carga geradora? É K, né, a constante eletrostática do meio, vezes o Qzão dividido pela distância que separa os dois ao quadrado. Então, você substituindo aqui, fica K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Epa, desculpa. E aí você tem vezes a distância cancela com a distância ao quadrado, e você só sobra K, Qzão, Qzinho, dividido por D, que é a distância que separa. Então, a energia potencial eletrostática de duas cargas, entre duas cargas, é só você fazer K, Qzão, Qzinho, ou seja, Q1, Q2, dividido pela distância que separa as duas cargas. Beleza? Então, a energia potencial ela depende dos pares de carga. Mas o potencial, que é como a gente vai mostrar agora, ele não depende da carga de prova, e sim só da carga geradora. Então, o potencial elétrico de uma carga pontual, basta a gente fazer o seguinte. Como a gente sabe que o V é a energia potencial sobre a carga, e o EP, que a gente calculou agora, é o K, Qzão, Qzinho sobre D, se eu substituir essa equação e colocar aqui, vai ficar isso dividido pela carga de prova. Tá certo? Então vai ficar K, Qzão, Qzinho dividido pela distância, dividido pela carga de prova. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai mostrar que a carga de prova vai se cancelar e só vai sobrar que o meu potencial elétrico é K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Mostrando que para o potencial elétrico, assim como o campo elétrico, só depende da carga geradora, beleza? Obviamente, se a carga geradora for positiva, quanto mais longe você tiver, né, maior vai ser o denominador e menor vai ser o potencial, né? Beleza? Então, o V é
decrescente, né? Porque à medida que você vai se afastando, esse valor, o denominador vai aumentando e então o potencial vai diminuindo. Então, V ele é decrescente no sentido das linhas de campo, tá bom? Beleza, tranquilo, gente. Então, para acabar a aula de hoje, como é que a gente calcularia o potencial elétrico num ponto criado por várias cargas? E aí, para você ver como fica mais fácil, por ser um tratamento escalar, vamos considerar aqui que eu tenho várias cargas, Q1, Q2, Q3 e Q4, e eu quero saber qual é o meu potencial elétrico no ponto P. Lembra que quando era o que eu queria saber o campo elétrico, eu tinha que saber como era o campo elétrico de 1, o campo elétrico de 2, o campo elétrico de 3, o campo elétrico de 4 e fazer uma soma vetorial no ponto P, né? Porque você ia ter direções de campo diferentes, aí você ia ter que usar a lei dos cosseno, por exemplo. Muito mais complicado o tratamento. Mas veja como conhecendo o potencial elétrico isso fica mais simples. Então, cada distância ela vai estar separada, cada carga vai estar separada por uma distância D desse ponto. Então, D1 é a distância que separa Q1 do ponto P. D2 é a distância que separa Q2 de P, e assim sucessivamente. E se eu quero calcular o potencial elétrico no ponto P, o potencial elétrico ele também obedece o princípio da superposição, e basta eu calcular que o potencial elétrico no ponto P é o potencial elétrico da carga 1, mais o potencial elétrico da carga 2, mais da carga 3, mais da carga 4. Quantas cargas você tiver, beleza? Tranquilo? Quantas cargas você tiver, vai dar essa soma. Se você só tiver duas cargas, essa soma vai se reduzir a dois termos. Só que qual é a coisa importante agora? É que essa soma é uma soma algébrica. Então aqui vai ser um valor positivo ou negativo e você vai simplesmente somar, sem se preocupar com direção e sentido. Isso simplifica muito. E o potencial elétrico a gente viu de uma carga, está aqui, ó, separadamente. Então você pode substituir para cada carga, ela vai estar uma distância e você pode substituir. Então, para o potencial de 1, vai ser KQ1 dividido por D1. Para a carga 2, o potencial elétrico vai ser KQ2 dividido por D2. Para a carga 3, vai ser KQ3 dividido por D3. Para a carga 4, vai ser Q4 dividido por D4. Como o K está em todos os termos, a gente pode colocar ele em evidência. E o potencial elétrico simplesmente é a soma da razão da carga Q1 dividido por D1, mais Q2 dividido por D2, mais Q3 dividido por D3, mais Q4 dividido por D4. Onde Q1, Q2 e Q3 pode ser positivo ou negativo, por exemplo, tá certo? E é isso aqui pode se anular, dependendo de como tiverem as distâncias. Se, por exemplo, tudo tiver Q1 e Q2, por exemplo, tem o mesmo módulo de carga e estão a uma mesma distância, se a carga 1 for positiva e a 2 for negativa, né, eles vão se anular. Então, um potencial de um anula o outro. E assim sucessivamente. Beleza, pessoas? Tranquilo. Qualquer dúvidas, tá? Deixa nos comentários. Se não entendeu, volta. Se continuar sem entender, me procura no Instagram, tá? No Instagram, @professor Prof. Mário Rocha, tá? Se quiser mandar um e-mail, alguma coisa mais formal, mario.neto@garanhuns.fpe.edu.br. Não se esquece de se inscrever e se gostou, deixa o like aí. A gente vai estar trabalhando nas próximas videoaulas desse mesmo jeito. Beleza? Falou, valeu, fui!